o que nós temos que ver com a turma que julgaram, o plenário, desculpa, que julgou a inconstitucionalidade já teve uma época que eles estabeleceram essa gradação de alíquota de contribuição previdenciária, o Supremo declarou inconstitucionalidade. De lá para cá, a composição do Supremo mudou totalmente. Então vamos ver se o Supremo mantém a sua jurisprudência, que é sobre a impossibilidade de progressividade de alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos efetivos, sem que haja uma autorização constitucional, né? Esperamos que o Supremo mantenha a sua jurisprudência. E um outro detalhe que eu gosto muito de destacar: no âmbito do regime geral de previdência social, os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada recolhem 8, 9, 11% até R$ 5.531,31. Mas o empregador recolhe 20%. Na verdade, não é só 20%, porque tem a alíquota do SAT, pode ser 21, 22, 23. Se o sujeito trabalha em área insalubre, essa alíquota pode ter um acréscimo de 6%, 9% ou 12%, dependendo da atividade especial. Então, tem casos aí que o empregador está recolhendo mais de 30% de contribuição patronal. Isso sempre existiu, especialmente no caso do regime geral da Previdência Social, a alíquota de 20%, e no regime próprio da Previdência Social, a contribuição patronal só passou a existir em 2004, né, após a emenda constitucional número 41. Então, antes, somente o servidor público contribuía. Não havia contribuição patronal. Essa contribuição que hoje a União recolhe de 22%, ela só passou a existir com a Lei 11.053. Deixa eu ver se é essa lei mesmo. A Lei 9.717, a Lei 10.887, desculpa. A Lei 10.887 que regulamentou a contribuição patronal. Então, veja, é um ponto também importante da gente ressaltar. Se no RGPS sempre teve contribuição patronal, no regime próprio essa contribuição só passou a existir a partir de 2004. Ou seja, não se formou um fundo. Primeiro porque a Previdência era considerada um prêmio ao servidor, sobretudo para os servidores estaduais e municipais. Para os federais, em 93, não. Segundo, não havia contribuição previdenciária patronal. Então, apenas o servidor público financiava a sua própria aposentadoria e pensão, o que destoava do modelo do regime geral de previdência social. Então, novamente, temos que trabalhar essa desmistificação desse paradigma de privilégio, quando a própria legislação não estabeleceu a obrigação do patrão, do empregador, que é a União, de recolher a contribuição previdenciária para a constituição de uma reserva financeira, matemática, que pudesse, então, financiar a previdência dos servidores públicos efetivos. Então, isso só passou a existir a partir do ano de 2004. Tá? Bem, aqui nós não vamos perder muito tempo. Hoje nós temos, não vamos falar da aposentadoria que já está em vigor, todos nós já sabemos as regras atuais, que o servidor público, a partir da emenda 20, eu tenho visto propaganda nas redes sociais, que só a partir de 2003 que existe idade mínima para o servidor público. Não, desde 98, 60 anos de idade para homem e 55 anos para mulher, 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher. Acabou com a aposentadoria por proventos proporcionais, com a emenda constitucional número 41, então o servidor ele tem que ter os 35 ou 30 anos de tempo de contribuição, sendo 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Existe sim a aposentadoria proporcional, em quais hipóteses? Naquela por idade, que é 65 e 60 anos de idade, 10 anos no serviço público e 5 no cargo, e a aposentadoria por invalidez do servidor público nos casos que não são doenças graves e não são acidente de trabalho ou doença ocupacional. Aí a aposentadoria por invalidez é proporcional. Ou a compulsória, que é 70 anos, agora foi majorada para 75, essa também é uma aposentadoria com proventos proporcionais. Bem, aqui aí vamos lá no que efetivamente a PEC 287 estabelece.
a aposentadoria do professor com 5 anos de transição. Então isso aqui tudo, aposentadoria especial, não é o nosso tema aqui que nós vamos tratar. Aí vem a PEC 287, que estabelece mudanças bem significativas nesses paradigmas. Isso eu tudo vou passar para vocês. Bem, a aposentadoria por idade, ela vai ser extinta, sem regra de transição, se a PEC 287 for aprovada. Essa aposentadoria aos 65 anos para homem e 60 para mulher, e 10 anos no serviço público, 5 no cargo. Essa aposentadoria não vai mais existir, o que também é algo de duvidosa constitucionalidade, porque o próprio Supremo já manifestou no sentido de que, se houver extinção de uma regra permanente, você tem que criar uma regra de transição. Então, aqueles servidores que não têm tempo de regime geral, que não podem averbar, ou já estão aposentados pelo regime geral, e ingressaram com 55 anos de idade, ou 50 anos de idade, e poderiam se aposentar aos 65 homens, 60 mulheres, com proventos proporcionais, eles não vão ter mais esse direito, eles vão ter que aposentar pela compulsória aos 75 anos. Será a única alternativa para esses servidores que não têm muito tempo de contribuição. Atualmente eles têm essa possibilidade de aposentar com proventos proporcionais aos 65 e 60. Então, se eles trabalharam 10 anos de tempo, você vai 10 dividido por 35. Né? Se for mulher, 10 dividido por 30. Então, essa aposentadoria vai ser simplesmente extinta, sem regra de transição nenhuma. Então, essa é a primeira proposta da PEC 287. Nós temos uma piora na aposentadoria por invalidez, que eu absolutamente discordo da aposentadoria proporcional por invalidez no regime próprio, porque hoje a aposentadoria por invalidez no RPPS, conforme nós falamos, ela é proporcional se não for doença grave, se não for doença ocupacional, acidente de trabalho. Né? Nos demais casos, a aposentadoria por invalidez ela é proporcional. Eles vão ampliar as hipóteses de aposentadoria proporcional na medida em que estão retirando as doenças graves. Então, se um servidor público for acometido de neoplasia maligna, AIDS, insuficiência renal crônica, hepopatia grave, que são doenças que inclusive geram isenção do imposto de renda, aquelas mesmas doenças que geram imposto de isenção, a aposentadoria não vai ser mais integral, ela vai ser proporcional. A única hipótese da aposentadoria por invalidez ser integral é na hipótese de ser decorrente de uma doença ocupacional, acidente de trabalho. Aí nós vamos ter uma clara ruptura do princípio da solidariedade, do princípio da dignidade da pessoa humana, que vem prestigiar de uma forma imediata aqueles indivíduos e servidores que foram cometidos de doenças graves com proventos integrais, porque eles têm mais gastos, porque o sofrimento humano é muito maior por eles serem acometidos por essas doenças graves. Nós já tivemos uma jurisprudência defensiva do STF, no sentido que o rol das doenças é exaustivo, não exemplificativo, e agora vamos ter, se a PEC 287 for aprovada, mais esse retrocesso, de que as doenças graves não vão gerar mais direito a uma aposentadoria por invalidez integral. Veja, então se eu tiver uma neoplasia câncer, tiver 15 anos de serviço de tempo de contribuição, eu não vou ganhar nem metade do valor dos meus proventos de aposentadoria. Então é isso que o governo está a propor para os servidores públicos. Tá? A nova regra permanente passa a ser a seguinte: 65 anos de idade para homem, 62 para mulher, 25 anos no serviço público, 10 anos 25 de contribuição, que pode ser uma parte de regime geral. No mínimo 10 anos tem que ser de serviço público, então 15 anos você pode trazer do regime geral, e 5 anos no cargo. Mas existe essa pegadinha, que é o gatilho. A partir do momento que a expectativa de vida do brasileiro for aumentando em 1 ano, também vai aumentar a idade mínima. Né? Esse gatilho torna a aposentadoria um benefício
inatingível, principalmente para os jovens. E também impede o planejamento, porque previdência é um plano de vida, né? Eu planejo a minha aposentadoria porque eu quero fazer isso, eu quero trabalhar, eu quero advogar, eu não quero fazer nada, eu quero ter um ócio, sei lá. Eu tenho um objetivo de vida. Agora, com essa regra, você não vai poder ter esse planejamento, porque você não vai saber qual vai ser a idade mínima no momento, que isso vai depender da demografia, do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Segundo o Temer, o brasileiro daqui a pouco vai viver 140 anos. Então, nada mais justo de que vocês jovens, que estão aí na faixa dos 30 anos, aposente com 80 anos de idade, né? Segundo a lógica perversa desse governo. Então, esse gatilho talvez seja uma das maiores perversidades, e também existe essa propaganda enganosa, que ontem mesmo assisti lá no SBT, o governo veiculando, que a idade vai aumentando gradualmente, só daqui 20 anos que vai chegar nos 62, 65. Só que daqui a 20 anos, esse 62, 65 vai estar muito mais, por causa do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Em estudo que eu estava fazendo pelas tábuas de mortalidade do IBGE, o brasileiro a cada 4 anos tem vivido um ano a mais. Então, se for seguir esse aumento da expectativa de sobrevida do brasileiro, significa que a 4 anos a idade mínima vai ser 66 para o homem e 63 anos para a mulher, daqui a 4 anos. Não pode deixar tranquilo, isso não vai acontecer não, porque com cortes sociais, sinceramente, que é reforma trabalhista, eu acredito que a idade brasileira vai diminuir, a expectativa de vida. Pois é, aí nós vamos depender do censo demográfico, né? Porque o Brasil ele tem uma forma de apurar a própria... A doutora Juliana falou a questão da inflação, mas nós dependemos de uma metodologia também muito controversa, né, para apurar. Eu não confio, para te falar a verdade, no governo que define qual que é essa expectativa de sobrevida do brasileiro, né, porque é uma amostragem que não reflete a real aumento da expectativa de vida do brasileiro. Mas o que acontece é o seguinte, de 10 em 10 anos é feito um censo demográfico, de 10 em 10 anos. Então, em 2020, nós teremos um novo censo demográfico que vai aferir, a partir de 2020, a média é feita de forma ponderada. Então, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando de acordo com o que aumentou nos anos anteriores. Então, esse gatilho me parece ser algo absurdo, que nós não podemos, de forma alguma, toda a reforma previdenciária é absurda, mas essa é de uma perversidade, de uma iniquidade completa, né? A regra de transição também, eu acho um ponto que ficou muito... o brasileiro ficou muito esperançoso, e sobretudo o servidor público, de se honrar com a regra de transição, que as regras transitórias que haviam sido previstas nas emendas 41 e 47. O que eram essas regras de transição? Os servidores que ingressaram no serviço público antes de 16 de dezembro de 98 teriam que ter 25 anos no serviço público, 15 anos na carreira, 5 no cargo, e a cada ano que ele tivesse, além dos 35 ou dos 30, diminuiria uma na idade, de modo que, somando o tempo com idade, desse 95 para o homem e 85 para a mulher, eles poderiam se aposentar com integralidade e paridade, desde que tivesse 25 anos no serviço público, 15 anos na carreira, 5 no cargo, 35 de contribuição homem, 30 mulher, e a cada ano que você superasse os 35, por exemplo, se você tivesse 36 anos de contribuição, você poderia aposentar com 59 anos de idade. Isso vai acabar se essa PEC 287 for aprovada. Então isso gera uma insegurança jurídica muito grande, porque você está a abolir regras de transição, criando novas regras de transição, e também sem fazer um discrimen, ou seja, uma discriminação que seria desejável, sendo do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, para os servidores que ingressaram antes de 16 de dezembro de 98. E pela emenda 41, artigo 3º, quais são as regras de transição? Você ter 20 anos no serviço público, 10 anos na carreira, 5 no cargo,
60 anos de idade homem, 55 mulher, você tinha direito à paridade e integridade. Então, todas essas regras que eu mencionei, se a PEC 287 for aprovada, serão extintas. Quem não implementou esses requisitos, então, terá que completar no mínimo 62 anos de idade para a mulher e 65 para o homem, terá que ter um pedágio, tá, de 30% do tempo que faltaria hoje para ele aposentar, 35 e 30 anos, tem um pedágio de 30%. Além disso, completar 20 anos no serviço público, 20 anos no serviço público, 5 no cargo, e 35 e 30 de contribuição, mais o pedágio de 30%. Então, para você ter paridade e integralidade, você vai ter que completar todos esses requisitos, além da idade de 65 e 62, abolindo-se, portanto, as regras de transição previstas na emenda 41 e na emenda 47. Óbvio que se já tiver algum servidor que está recebendo abono, que já tem esses requisitos, não vão ser afetados, porque já tem direito adquirido. Tá? Agora, os servidores que não implementaram esses requisitos vão ter que completar os 62 anos de idade para mulheres, 65 anos para o homem, extinguindo-se, portanto, a regra de transição prevista nas emendas 41 e nas emendas 47. Tá? Apagou aqui, não sei porquê, acho que deve ser porque eu mexi em alguma coisa. Bem, mas aqui também já estava nos finalmente. A questão referente veja, então eu já falei da aposentadoria, vai ser mantida uma regra de transição de aposentadoria por tempo de contribuição. O que seria? Mas sem paridade e integralidade, ou seja, baseado na média. O servidor público que tiver 60 anos de idade, 55, 60 para o homem, 55 para a mulher, mais um pedágio de 30%, 20 anos no serviço público, 30 e 35 vai poder se aposentar, mas sem paridade e integralidade. Porém, essa idade vai aumentando a partir de 2020. Ou seja, em 2020, a idade aumenta para 51 anos. Em 2022, aumenta... 61. Em 2022, aumenta para 62. Em 2023, aumenta para 64. Então, mesmo para os servidores que estão na situação de regra de transição, e mesmo sem paridade e integralidade, eles vão ter que completar uma idade mínima que vai só aumentando a partir de 2020. Então, exemplo, aqui um servidor que hoje tenha 54 anos de idade e que está com a perspectiva de aposentar aos 60 anos. Em 2020, a idade vai ser 61. 2022, idade 62. Em 2024, até chegar nos 65 e 62. Então, em poucos anos, em 2030, até antes um pouco de 2030, a idade mínima para todos os servidores vai ser 65 e 62 anos de idade. A questão do cálculo. O cálculo, como eu disse, vai prevalecer a média de julho de 94 em diante, mas há uma alteração. Antes, o governo, na média, descartava 20% dos menores salários de contribuição. Antes não, agora, que está previsto na Lei 10.887. Muda-se essa regra e passa a utilizar no cálculo 100% de todos os salários. Ou seja, não há mais descarte dos 20% dos menores salários de contribuição. Isso também gera um prejuízo para o servidor público, que até então poderia se descartar 20% dos menores salários, o que corresponderia em torno de 4 anos e 6 meses. Com a nova proposta, se aprovada for, vai entrar no cálculo todos os salários de contribuição do servidor público a partir de julho de 94, sem descarte, portanto, dos menores salários de contribuição. Tá? Essas mudanças, em síntese, a questão da pensão, ela vai prevalecer da seguinte forma: até o teto do regime geral da Previdência Social vai se pagar o teto, até o teto do regime geral, pensão por morte, R$ 5.531,31.
porém de acordo com a cota. Se você gerar um dependente, você vai receber 60% do teto, até o teto do regime geral. A partir daí, você receberá 70% do valor que superar o teto do regime geral. Então, a pensão também será afetada pelo sistema de cota. E aí, uma mudança que, a pior que eu acho de todas as mudanças, junto com a do gatilho, é a proibição de acumulação de aposentadoria com pensão. Né? Então, o segurado que hoje, o servidor, vamos finalizar agora, o servidor que recebe pensão e, eventualmente, está contribuindo para a sua aposentadoria, seja essa pensão do regime geral ou regime próprio, ok? A emenda é clara nesse sentido. Você terá que optar entre a aposentadoria e a pensão, a não ser que a somatória dos dois benefícios dê até 2 salários mínimos. Né? Então, veja, o que é uma anomalia, porque, na verdade, se eu aposentei, se eu recebo uma pensão, é porque os meus dependentes recolheram a contribuição para financiar essa pensão. Concordam comigo? Então, eu recebo a pensão como resultado da contribuição que eles verteram. E eu me aposento como resultado das minhas contribuições previdenciárias. Porém, o governo entende que se você já recebe uma aposentadoria ou uma pensão, você já está, e se for superior a 2 salários mínimos, você já está muito bem amparado. Você não precisa receber 2 benefícios. Então, você terá que escolher ou entre a aposentadoria ou entre a pensão, o que é uma expropriação da contribuição previdenciária. Né? A contribuição passa a não ter para essas pessoas uma retribuição nenhuma. Eu cito aqui alguns casos assim, que eu lembro de pessoas que me procuraram, pensionistas, e chegaram a me perguntar: doutor Roberto, hoje eu ganho R$4.000 de pensão ou R$3.000 de pensão, eu posso me aposentar também pelo INSS? Eu falei: pode, a senhora pode recolher como facultativa. No caso, se for servidor público, você não pode recolher como facultativo, recolher como contribuinte individual, obrigatório. Você recolhe como contribuinte individual, na alíquota de 11%, quando a senhora completar 60 anos de idade e tiver 15 anos de contribuição, a senhora vai poder acumular aposentadoria e pensão. Isso acabou, né? Isso acabou. Então, muitas pessoas que confiaram nas regras em vigor estão contribuindo para a Previdência Social, visando até facultativamente, no caso de viúvas que são aposentadas pelo regime geral, e aí elas não mais vão poder acumular. E o governo vai devolver essas contribuições? Óbvio que não vai. Não vai resolver, não vai devolver absolutamente nada. E eu realmente estou muito preocupado, porque nós temos várias inconstitucionalidades que nós citamos aqui. O gatilho ele gera uma insegurança jurídica muito grande. A questão da falta de regras de transição para algumas mudanças também é grave. A própria retrocesso na questão das doenças graves e contagiosas ou incuráveis. Mas esse controle de constitucionalidade, não espere do nosso Supremo Tribunal Federal. Não espere a reforma ser aprovada para depois ingressar com milhares de ações, que todas elas serão julgadas improcedentes. Nós tivemos a questão da propaganda, que a ministra Carmen Lúcia liberou, no primeiro momento, as propagandas enganosas, e ainda que a gente vai ingressar com essas ações civis públicas contra a propaganda, mas nós não temos convicção que, se isso chegar lá no Supremo Tribunal Federal, eles vão liberar essas propagandas, como já liberou no início desse ano. Então, a luta ela tem que ser agora. Vamos prestar atenção no seguinte: essa emenda aglutinativa ela vai direto para o plenário, porque o relator Arthur Maia ele fez uma manobra regimental em que ele acolheu algumas emendas que já tinham sido apresentadas na comissão especial. Eu acho que, por lógica, se ele está apresentando uma emenda aglutinativa que acolheu emendas que não haviam sido acolhidas, teria que voltar para a comissão especial. Né? Não seria isso correto? Porém, ele não fará dessa forma. Ele encaminhará diretamente o projeto para o plenário. E, portanto, nós temos que ficar vigilantes,
porque é nesse mês de dezembro que será definido o destino e o futuro da nossa Previdência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela brilhante explanação. E eu fico pensando aqui que, se passa essa nova regra, me lembrou um desenho animado chamado Papaléguas, em que toda vez que a gente já vai aproximar da aposentadoria, ela vai embora. Nós vamos ficar sempre nessa luta. Eu gostaria de passar agora para os debates, para as perguntas que serão direcionadas não só ao doutor Roberto, mas também à doutora Juliana. E a doutora Juliana se encontra? Aqui. Ah, sim. Desculpa. Do meu lado. Então, Marcos veio aqui para a mesa. A pergunta aqui. Sim. Gostaria de convidar, me desculpe, os palestrantes aqui para a mesa para responder as perguntas, os questionamentos que serão feitos pela nossa plateia. Faz a mesa. Fica só você. As damas em primeiro lugar. Então, fique aqui. Também a pergunta pode ser direcionada a você também. Nós estamos propondo aqui, então, segundo sugestão até do Carlos Humberto, 2 minutinhos para as perguntas e respostas. Você pode fazer o que você quiser em 2 minutos. Exato. Se vira nos 2 minutos. Eu, Marcos, por favor, Marcos. Na verdade, eu não tenho pergunta. Eu queria fazer algumas colocações pelo que eu vi aqui, algumas coisas de análise do que vem acontecendo. O colega que levantou da base da categoria hoje está um tanto... não participa do movimento, a Lúcia levanta essa questão bem. Mas há uma coisa na base, a gente que está lá, eu sou de uma subseção de Juiz de Fora, da Justiça Federal, há uma coisa que está ocorrendo na base que não é descompromisso, é decepção. E a decepção passa pelo movimento sindical, pelo nosso sindicato, pela FENAJUF, no caso nosso. Uma das coisas que a categoria está muito abalada e foi a greve de 2015. Que você, em Juiz de Fora, basicamente na Justiça Federal, o pessoal sentiu que a greve de 2015 nós fomos massa de manobra de direção sindical. Da FENAJUF, principalmente, de alguns setores da FENAJUF, que houve uma proposta governamental na época de adiar o aumento, não o leitinho, aquele aumento de 56% para 2016, e isso não foi nem colocado para a categoria. Numa reunião aqui no Citraengo, o Igor estava presente na mesa comigo, 2 diretores do Sindicato Mato Grosso do Sul falaram isso, que o senador na época, que está preso, Delciro Amaral, colocou a proposta e foi avaliado na FENAJUF que não deveria ser levada porque poderia esfriar o movimento, que a questão era tentar acuar o governo na época. Ou seja, nós estávamos no movimento sendo utilizado para derrubar apenas um governo e não um aumento nosso. E isso tem que ser feito uma autocrítica da direção anterior da FENAJUF, que nos utilizou como massa de manobra, principalmente alguns segmentos políticos mais à esquerda, mas que se esqueceram que tinha uma avaliação de conjuntura incorreta à época. Que a proposta era apenas derrubar o governo anterior, sem levar em consideração o que vinha depois, e qual era a conjuntura política nossa. A partir de uma avaliação incorreta, nos levou a essa situação atual de perda total de direitos. E isso a FENAJUF não fez até hoje. E a atual diretoria, com certeza, não vai fazer. Porque a direção ainda me parece um pouco ainda mais esfacelada e me parece ainda mais rachada que a anterior, que sempre foi rachada. Mas até na época da Lúcia, sempre foi a FENAJUF foi rachada, mas havia um certo respeito, que se perdeu. Havia respeito às posições e isso se perdeu. E na última greve isso foi muito claro para a categoria. Nós não fomos ouvidos e fomos utilizados como massa de manobras apenas, não pelo aumento salarial nosso. O aumento foi com a questão de fundo apenas para sermos utilizados naquela greve.
participo sempre das greves, mas isso tem que ser colocado. A outra questão, na atual conjuntura, a gente sabe que vão ter perdas, mas é muito difícil mobilizar a categoria nessa situação. O que a gente está fazendo hoje, por exemplo, na vara que eu trabalho, com metas, é praticamente uma coisa que é um absurdo, mas é o que a gente tem que fazer, é o que está nos sobrando, negociar até com o juiz, passo a passo. A minha vara, por exemplo, nós implantamos 6 horas diárias de trabalho, em cima do cumprimento de meta, um dia de folga por mês e um dia do aniversário. Tem outra vara em Juiz de Fora que implantou 6 horas com uma folga semanal, cumprindo metas, ou seja, 24 horas por semana. Isso é feito caso a caso. Tem juiz que não aceita, na segunda, tem outra vara que é 7 horas, independente de cumprir meta ou não. A gente vem negociando. Eu, por exemplo, não tenho problema. A pessoa faz F6, eu tenho 27 anos de justiça, já sempre fui FC5, essas coisas todas, de gabinete. Nunca isso me impediu de participar de greve nem de nada. E sempre nas greves, eu sempre entreguei meu cargo, inclusive. Sempre entreguei, ó, quer tirar, tira. Não pedir, esquece. Nunca perdi por causa disso, porque depois me chamavam de volta. Mas o que eu queria colocar é essas questões, que hoje em dia, o atual governo é um governo que está transformando o Brasil no maior laboratório de uma posição extrema do neoliberalismo no mundo. O Brasil hoje é o principal laboratório de implantação do sistema do neoliberalismo que nenhum outro país do mundo está implantando. É o Brasil apenas, porque em outros não deram certo e outros recuaram disso. Vários países recuaram. O próprio Estados Unidos recuou dessa posição do neoliberalismo extremado. Nós temos um grupo fundamentalista no governo que, envolvido com corrupção e querendo se manter no governo, querendo atender o interesse do sistema financeiro, do capital internacional, está fazendo uma reforma que em nenhum outro lugar está sendo implantado. Em nenhum outro lugar. A gente tem que lembrar isso também aos trabalhadores brasileiros. O Brasil hoje é o principal laboratório de corte de direitos. O mínimo, só para encerrar, gente, o mínimo de Estado Social que nós tivemos, que nós nunca tivemos Estado Social no Brasil, como na Europa e tudo. Nós tivemos o mínimo implantado aí no governo Lula e parte do governo Dilma, foi o mínimo. Não foi nada, foi um Estado Social... Ponto. Estado Social mínimo, que nós não tínhamos antes. E esse Estado Social mínimo, ele está sendo destruído, o mínimo. E isso que a gente tem que colocar a população. Sabemos conversar e dialogar com os trabalhadores e com a população que não tem, que não é seletista nem nada, que não é dada no mercado informal, que é outro segmento que atinge hoje mais de 50%, e a gente não consegue dialogar com eles, dizer que o mínimo que se tinha, perdeu. Eu quero esses 2 minutos dele quando eu for falar. Passar aqui agora para o Nelson. Bom, eu tenho 2 perguntas, uma para a doutora Juliana. Doutora, quando a senhora disse sobre a reforma trabalhista, existe algumas conversas, muitas vezes a gente vê muito nas redes sociais, que está se criando um fórum de conciliações trabalhistas. Se isso vier a acontecer, ou se isso é verídico, isso fortalece a Justiça do Trabalho de uma forma de agilizar as ações, ou isso enfraquece ela, tirando a autonomia dela? Segundo, a pergunta eu queria falar para o senhor doutor. A maioria dos meus companheiros de trabalho estão na mesma faixa de idade minha e que se encaixa nessa fase de transição, aonde se assegurava a emenda constitucional 41 e 47. Só que, em vez dela cair, pelo que o senhor disse, ela está aumentando. Então, em vez da gente... Eu tenho um cálculo de aposentar com 59, dentro daquele cálculo de progressão, né? Eu vou aposentar mais, é isso mesmo? Que eu... Qual que é a sua idade? Mais ou menos. Vocês estão muito curiosos. Previdenciarista, a única pergunta que eu faço... 56 anos e 35 anos de culto. Você não pode falar. Eu já falei. 36 anos fiz agora. Ó, fiz agora em novembro, dia 7. 56 anos de idade. Previdenciarista tem que perguntar a idade. 56 anos de idade e 35 anos de contribuição. Perfeito. Obrigado. Doutora Juliana. Mas ninguém não, gente. Foi lá que ela já fez. Você pegou. Então agora é a Paula. Essa turma tá boa.
Bom dia. A minha pergunta é para o doutor Roberto. A questão da ausência de regras de transição, no caso daqueles que já implementaram, por exemplo, os 55 anos, os 30 anos, e já preencheram os requisitos para requerer a aposentadoria. Em sendo aprovada, que a gente acredita que não será, mas em sendo, vamos imaginar que será aprovada exatamente como está. Então, essas pessoas, né, no caso, essas mulheres, né, que já teriam 55, 30 anos, elas poderiam requerer a aposentadoria, mas não com a integralidade e com a paridade, mas já poderiam requerer porque já teriam implementado os requisitos. A minha pergunta é, inclusive para a percepção do abono permanência? Porque o abono permanência, bom, em princípio, até onde eu sei, não houve, não foi excepcionado, né? Assim, ou seja, não vai poder aposentar com integralidade, com paridade e nem percebeu o abono permanência, ok? É isso, obrigada. E parabéns pela palestra excepcional. Paula. Vai lá, Diego. Não aguentou, olha lá. Não resiste. Não resiste o microfone, olha lá. O Henrique tava, né? Fica lá, ué. Fazer pergunta, fica lá, ué. Agora fica sentado. Não resiste. Bom dia, pessoal. Fernando Guedes. Uma pergunta para a Juliana. Juliana, não é uma pergunta retórica, tá? Eu realmente, eu fico por entender, eu tenho essa dúvida, já coloquei até em grupos e tal, mas sempre tem opiniões diversas e as pessoas divagam muito. Eu tento entender qual que é a intenção desse atual sistema que está tentando se emplacar esse neoliberalismo aqui no mundo. Qual é a intenção do sistema capital como um todo de se empobrecer a população, tirar a renda da população, transforma essa população numa, sem ser o sentido pejorativo da palavra, mas numa população de medíocres, financeiramente falando. Essa população não vai conseguir consumir nem o remédio, nem o carro, nem a roupa que essa produção em massa está colocando. Então, qual é a intenção desse sistema? Porque a intenção do capitalismo é massificar a produção, massificar consumo, incutir na cabeça que apesar que você tenha compre dois. Então, qual é a intenção dele? A intenção melhor não seria não empobrecer essa população para que gire o sistema, o capitalismo venda mais, produza mais? A intenção, porque até meu ver, a intenção, quando se ocupava um país em guerra civil na África e tal, fazia aquela higienização social e depois vinham as grandes construtoras fazer ponte, fazer estrada, arrumar torre, para quê? Para vender celular para aquela cambada de pobre, para vender outros bens de consumo. Então, qual a intenção de subjugar tanto essa população, como está se tentando fazer aqui e em demais locais do mundo? Aí, você estava na fila? Então, quando você não está falando, você está surdo, né? É diferente. Presta atenção. Olha o bullying, olha o bullying. Todo respeito a você. Bom, gente, primeiro a palavra, copiando a Paula, né, que gosta muito dessa expressão, a palavra é mesmo gratidão pelos dois palestrantes. É um conteúdo maravilhoso e oportuno. A minha pergunta é muito tranquila, muito rápida. Nós estamos em duas situações, há algum tempo, né, numa travessia. As leis postas e colocadas e a lei que se pretende colocar, né? Uma expressão clássica, de lege data e de lege ferenda. A pergunta aqui, como é que fica, como é que é a atuação do passado, eu estou resistente a fazer, até para ter uma resposta que eu não quero ter. Porque as respostas são sempre muito tristes, né? Meu Deus do céu. Há pouco eu postei num grupo aí, que a minha situação pessoal, a minha, do Henrique, do Lagarde Pacheco, está uma situação desastrosa, né? Estou me defendendo de uma situação, e aí vem outra situação, que é a pior ainda para mim. Aí eu vou lutar por uma situação fico livre desse inferno astral que está passando aqui, e aí eu vou me defender e vou chegar numa situação terrível. Vou esperar ainda mais 10 anos, mais 20, mais 15 anos, a situação minha é essa, né? Mas eu queria colocar o seguinte, bom, gente, como que nós podemos empoderar o cidadão? Fala sobre isso dois palestrantes, se aberta a mesa, como que podemos hoje, agora, empoderar o Citraeng de tal maneira que possamos fazer valer agora e resposta imediata para a nossa base, né? Então,
estão cobrados, né, particularmente, empoderar essa administração, aos colegas, à base, para a gente fazer frente agora, imediatamente, ter uma ideia, assim, na área do previdenciário. O que podemos fazer hoje? Uma atitude concreta, sabe? O que podemos fazer? IEPREV, outros institutos, nós aqui, o que podemos empoderar imediatamente para ter informações que não tivemos aqui, e assim, com coragem, com bravura, para que a gente possa enfrentar e realmente sair aqui com todo mundo uma escola, cada um é professor, para sair, encher, ir a Brasília, ir à escola e debater com quem quiser, nesse momento, o que podemos fazer para empoderar a nossa sindicato. Minha pergunta foi clara? Assim, obrigado. Não, você já usou o símbolo dela. É o Nestor. Você já usou ali. Ô, gente, rápido, isso aqui, que é, em primeiro lugar, a turma já é avaliada de 6 meses no TRT, pelo menos eu lembro quando eu estava lá, tinha essa avaliação. E lembro mais que eu estava até na presidência a primeira vez aqui, que quando fazia essa avaliação que tinha alguma coisa negativa, até o sindicato participava para defender. E mais, como é que fala que faz qualquer coisa errada e não sai? E o PA? Por que tem um PA? Quantas pessoas também já foram demitidas porque fizeram coisas que a gente tem até vergonha de falar que foi colega da gente que fez, mas fizeram negativamente. Agora, outra pergunta. Uma pessoa tem, por exemplo, ela tem a pensão e está pagando para poder aposentar. Então, se a pensão for maior, ela pode parar de pagar a aposentadoria dela. E mais ainda, aqui muita gente jovem, eu adoro falar para jovem, porque eles não lembram muita coisa da minha época, lógico, não tinha nem nascido, mas, por exemplo, tinha a reforma do Código Penal, que eu terminei direito em 81, então tinha a reforma do Código Penal e o Oswaldo fez a gente estudar uma época para a prova, para valer aquele bendito projeto. Caiu prova, aquele negócio. Depois o projeto não foi aprovado. Depois disso, eu como advogada, eu li pouco para o projeto. Esperar a lei para depois ver. Então, a minha esperança, se a turma mobilizar, é que não vai precisar fazer igual o Peru, morrer de véspera. Como é que vai ficar a minha posição? Como é que vai ficar? Não vai ficar em jeito nenhum, gente. Essa porcaria ainda não foi aprovada. Só vai ser aprovada se a gente continuar dormindo. Então, é hora de mobilizar. Porque vocês estão percebendo. Eles vão deixar para aprovar na época do Natal, que está todo mundo bebendo, está pouco ligando, e vai nem lembrar que está sendo aprovado isso. Então, até que eu fico preocupado como vai ser a minha situação, vamos lutar para que não seja aprovado. Mobilizar, está havendo uma mobilização agora dia 28, que eu estou vendo o Citraen que está promovendo. Eu estou vendo, por que o Citraen está fazendo? Eu pergunto, você vai? Não, então ele não vai fazer nada, se nem você está indo. Então, quer dizer, gente, que vamos lutar para que não seja aprovado e a partir disso aí vai falar o que eu sempre disse, vamos esperar a lei, né? Então, vamos lutar para que não seja lei. Ô, Lúcio, você vai? Você vai? Pessoal, quem quiser fazer as perguntas aí, para se inscrever aqui, nós estamos controlando aqui pela inscrição. Não. Bom, ô Baixinho, você tomou bem no meu lugar, nem passou na minha frente? Foi sim, você. Tá, viu? Então nós seremos o Peru do Natal, né? É isso que ele falou, né? Bom dia a todos aí, bom dia, Roberto, que bom que você está aí de novo nos ajudando, né, doutor Roberto? E bom dia, colegas. É o seguinte, uma amiga lá da Justiça Federal, uma 17ª vara, ela me chamou lá para conversar e para esclarecer uma dúvida que eu não soube esclarecer. Eles tomaram posse depois de 2003, pergunta para o doutor Roberto, depois de 2003. Então, eles estão desesperados, mas na verdade a gente tem que avaliar o cenário do futuro, não adianta, né? Não sempre lutar, mas sempre avaliar o cenário, como vai ficar, que é essa que é a questão. No caso deles, eles não têm aposentadoria mais integral, né? Seria os R$5.000 mesmo, também, como da iniciativa privada pela... Entraram quando? Depois de 2003. Mas antes de 2013? Não, antes de 2013. Depois do FUNPRESP, não, né? Não, antes do FUNPRESP. Então, exatamente a pergunta é essa. Ótimo. Se eles forem para o FUNPRESP, se eles aderirem ao FUNPRESP, né, eles vão contribuir com a alíquota de 14% que está sendo prevista na medida provisória, sobre os R$5.000 e poucos, ou não?
E a pergunta, eu já sei, essa eu sei que a resposta, mas eu queria que você falasse. Se eles poderiam levantar o que eles pagaram, né? É isso. O negócio está difícil, né, gente? Primeiro é o seguinte, que, igual a Ana falou, eu estava querendo comentar justamente isso. A gente sempre faz a questão em cima da futura já concretizada reforma. Tentar desse jeito. E todo mundo fica aqui, eu quero saber como é que vai ficar. Ué, peraí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? A gente fica ouvindo muito aqueles lemas, não viva o futuro, não viva o passado, viva o presente. Mas como é que vai ficar? A gente fica desse jeito. E como é que vai ficar? Não vai ficar, vocês estão vendo aí, gente, não vai ficar. Nós não vamos conseguir aposentar, porque depois de 2020 é um ano a mais na aposentadoria. Ou seja, não vai aposentar. Você vai morrer antes, pode ter certeza. Aquelas propagandas que tem no WhatsApp é batata. Vai lá a caveirinha pedir aposentadoria. Então, assim, igual eu estava querendo até fazer uma pergunta, seguinte, que eu estava esperando a minha filha completar 16 anos para poder fazer contribuição na privada, né? Começar a fazer. Porque a partir de 16 anos é que pode começar a fazer isso. Eu já tinha me inteirado, senão bem antes já tinha feito isso. Completou 16, hoje ela completou 18, agora esse mês. Completou 16, eu olhei e falei assim, eu não vou gastar dinheiro com isso não. Compra ouro pra ela. Desde lá pra cá que eu estou discutindo isso, lendo pra cá, lendo pra cá. Aí espero a reforma da Previdência para ver o que acontece, se eu vou, se eu não vou. Aí eu converso com um, vai para privada. Como é que eu vou para privada? Se agora há pouco quebrou o Descorreio e ninguém salvou o Descorreio, e se for o funcionário do Correio, então para que eu vou contribuir para o privado? Aí o outro colega meu, não, compra bens. Gente, para que eu vou comprar bens se daqui uns dias ninguém tem dinheiro para comprar um apartamento seu que você investiu? Compra ouro. Ué, eu só estou falando assim, se é para analisar o futuro, se é para analisar desse jeito, não tem como, você não tem como. Então qual que é a melhor situação? Talvez seria guardar o dinheiro debaixo do colchão, porque pelo menos com dinheiro debaixo do colchão você vai ter como se alimentar, porque depois você vende seu apartamento para comprar um prato de comida. Porque não vai ter ninguém para comprar. E como está agora, vocês estão vendo aí, não tem, porque o dinheiro no mercado subiu, então não tem. Então, assim, gente, vamos olhar com calma esse negócio, e eu gostaria que respondesse essa pergunta também. Bom dia, gente. Uma questão técnica que eu ia levar para os palestrantes é acerca da... quem exerce a função comissionada? Quem exerce a função comissionada, se esse valor é possível ser colocado como base né, de cálculo para fins da média, ou se ele tem uma questão, um caráter indenizatório, ou se realmente não pode. Se não pode. Uma outra questão que eu queria comentar sobre a fala do Paulo, colega Paulo, que ele falou da questão da importância e necessidade da mobilização. Só queria chamar a atenção para a necessidade realmente disso, e disse que comece a construir uma pauta de lutas, e que essa pauta de luta não seja só dos Itraing. Eu acho que precisa de ter, assim, estou colocando aqui o que eu penso, né? Teria que ter alguém que pudesse, algum dirigente sindical, que pudesse ter uma ligação com outros sindicatos, especialmente do Serviço Público Federal, para que comece uma pauta de luta em conjunto, que não seja só do Citraim, porque a coisa necessita que haja uma reação, mas de uma envergadura maior, de uma reação com maior impacto. Tá certo? Já está quase a hora do almoço, você é o seguinte, nós todos que estamos aqui somos ativistas, aqueles que lutam pela causa da categoria. O nosso dever hoje aqui, primeiro, é todo mundo fazer inscrição ali, tanto para o dia 28 em Brasília, nesse pré-aquecimento de luta, e depois, na sequência, nós temos que assumir o compromisso de ir até a base, cada um de nós, em grupo ou não,
e levantar os colegas da cadeira. Porque se nós não nos levantamos da nossa, como podemos exigir que os outros se levantem? Então, isso é reflexão. E a nossa oportunidade é única, ela não vai se repetir. Nós não podemos aceitar a aprovação dessa reforma. E os únicos que podem impedir somos nós. Não esperemos que a propaganda vai impedir. Não esperemos que palestras ou cursos vão resolver a questão. Agradeço a brilhante exposição do professor Roberto, que está nos colocando na condição de chegar perante os colegas e adverti-los do grande risco que corre. E que todos corremos, e que todos sofreremos um impacto, se não fizermos nada. Então, se nós queremos que a categoria faça alguma coisa, primeiro façamos nós. Senão não teremos resultado nenhum. E depois de aprovado, não adianta chorar e reclamar que eu devia ter feito e não fiz. Gente, a questão é agora, esse mês de dezembro. É até o dia 6 ou 7 de março, quando isso vai ser encaminhado ao plenário. Nós temos que estar lá com as caravanas, nós temos que motivar os nossos colegas. Cada um de nós tem a responsabilidade de formar uma caravana na sua diretoria ou nas diretorias que você participa do seu prédio de trabalho. Se nós fizermos um movimento forte, como foi da outra vez, na luta pelo PCS, certamente isso não passará. Porque o governo não tem o número de votos suficiente para aprovar. Se ficarmos inertes como estamos, nós aqui e os colegas nas cadeiras no setor de trabalho, certamente ele pode conseguir esse número. Então, vamos lá, levantem das suas cadeiras, vamos iniciar isso semana que vem esse trabalho. Para o doutor Roberto Carvalho, a pergunta a paridade e a integralidade, ela está cortada a partir dessa emenda de aglutinativa? Ou naquele primeiro item que contempla todos os requisitos para aposentar com 65, com 20 anos, com mais 5 anos de cargo, se este grupo terá direito à paridade e integralidade? Só isso, muito obrigado. Bom dia, pessoal. A minha fala não é nem uma pergunta, é mais uma fala realmente que vai um pouco de encontro com o nosso colega que falou, né, com relação ao sentimento de parte da nossa categoria de ter sido usado. Nesse momento, esse sentimento ele não cabe mais, porque o que está em jogo não é um grupo político que controla ou deixou de controlar a nossa federação ou, porventura, o nosso sindicato. O que está em jogo realmente é o nosso futuro, né? É a possibilidade de se aposentar ou não. E ficar remoendo essas questões não vai trazer nada de efetivo realmente para a nossa luta. Cabe a nós que estamos aqui, que temos essa disposição de luta, que somos um pouco mais esclarecidos do que muitas das vezes grande parte da nossa categoria, que não se importa com isso, que quer saber apenas se vai ter aumento de salário, se o plano de saúde vai aumentar, se vai ter café ou não, entendeu? Cabe a nós fazer esse movimento realmente de conscientização dos nossos colegas de trabalho, para que eles possam ir realmente, para que eles possam se inscrever nas nossas caravanas, para que eles possam ir a Brasília, para que eles possam falar com os deputados da sua região, porque é isso que vai fazer realmente que essa reforma não passe. Agora, se a gente realmente continuar com essa questão, e sei que não foi o objetivo do nosso colega com isso, foi apenas o de mostrar um dos motivos da apatia do nosso povo, mas se a gente continuar com isso, aí a reforma vai passar, e aí mais pra frente a gente vai reclamar, nossa, o que o sindicato fez? O sindicato não fez nada, porque nós somos o sindicato. Se nós não lutarmos, se nós não nos dispusermos aí, realmente a gente não vai conseguir fazer nada. Aí pode colocar um comercial na Rede Globo, pode colocar em todos os jornais, tudo, que não vai adiantar de nada se a nossa pressão realmente não existir. Então, assim, a fala que eu tenho nesse sentido é muito mais para os colegas que estão aqui, que conversem com os seus colegas, que falem com as pessoas que estão no dia a dia com você e que levem essas pessoas a entender que a luta ela é mais do que necessária. Porque o nosso governo, nesse momento, está fazendo de tudo para que essa reforma passe e nos colocando como os grandes vilões. Só isso. Muito obrigado.
Pessoal, bom dia a todos. Vou saber bem rapidinho. Eu queria saber, que a gente está, pelo que eu percebo, esse embate com relação à reforma da Previdência também é uma guerra de propaganda, contra propaganda, de informação falsa. Eu queria saber o seguinte, afinal de contas, a Previdência é superavitária ou não é? Se tirar a DRU, ela continua superavitária, ou então só depois que retirar a DRU é que esse negócio volta a ser deficitário, porque a gente não tem esse tipo de informação, entendeu? Eu acho, se eles falam que eles usam como base só a nossa contribuição justamente para financiar o conjunto inteiro, assistência, saúde, esse tipo de coisa. Então eu queria saber realmente isso. Em que pé que anda as nossas contas, porque as nossas contas com as contas do governo são totalmente diferentes. Bom dia, pessoal. Olha, gente, é só mais uma reflexão, porque, por exemplo, agora em dezembro, dia 3 de dezembro, eu faço 30 anos de serviço público. Também faço 30 anos de filiado CITRAENG e 30 anos como delegado de base. E o lado triste de tudo isso é que faz 30 anos que eu venho em eventos do sindicato e sempre vejo as mesmas pessoas, a Lúcia, a Marlene e mais alguns. Então, assim, a motivação parece que só alcança alguns. Aí eu vejo, por exemplo, uma festa com 2.500 convites, as pessoas se motivam a se preparar, brigar pelo convite, preparar, arrumar cabelo, arrumar roupa, vir à festa. Por que não se motiva a vir aqui? Se motiva a vir aqui. Não dá para entender isso. É por isso desde 88 nós estamos porque não somos motivados. Então, infelizmente, nós merecemos levar a lambada que estamos levando. Merecemos todo dia. Eu trabalho no setor agora com 5 pessoas. Tem um que não é filiado. O mais motivado é ele. Ele quer ir agora dia 28, ele ouve o Supremo, traz. Então, assim, dá para entender, mas dá para entender, sabe por quê? Porque os outros colegas são pessoas de classe média, são pessoas que já têm patrimônio, então elas acham que estão seguras para aquele apartamento X, aquele apartamento, e esquecem que a velhice, a doença, comete a todos. Você pode ter um apartamento hoje na praia, está subindo o nível da amanhã, você pode não ter. Então não é isso que segura a gente, né? Eu fico triste, eu fico chateada, porque me parece que eu passei 30 anos tentando convencer as pessoas, não consigo de ninguém. Acho que a pessoa que eu mais convenci foi a minha filha, que desses 30 anos é sempre viva da Assembleia. Nem ela convencia hoje, está lá dormindo. Não. Assim, estou me sentindo um traste. Então é mais uma reflexão, porque se a gente é motivado por bem, para uma festa, temos que ser motivado para a luta. Então é muito chato e é mais uma coisa. Nós merecemos o que estamos sendo levados. Agora a gente pode mudar. Para quê? Falta aí a motivação interior, que infelizmente eu não sei por onde está. É só mesmo um trabalho. Roberto, eu só queria te perguntar o seguinte. Eu acho que vão ter situações, eu não consegui pensar aqui na atenção da mesa acompanhando as perguntas, mas acho que vão ter situações que é melhor o servidor público. Isso, se a reforma passar, eu estou com vocês, acho que a gente tem que lutar, enfim. Mas essa proposta, do jeito que ela está, vão ter situações em que é melhor o cara migrar para o RGPS, porque os requisitos de aposentadoria lá, as regras, me parecem que estão menos puxadas do que as regras do RPPS. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E caso você concorde com essa minha afirmativa, como é que funciona? Como seriam os requisitos assim, para você migrar de regime, saindo do serviço público para a iniciativa privada? É um curso de pós-graduação. Pessoal, no meu caso, vou só dar um informe aqui, não é uma pergunta. Essa palestra do Dr. Roberto, ela hoje foi um tempo mais curto, mas ela se encontra bem mais completa no YouTube, né, Dr. Roberto? O Dr. Roberto fez uma palestra na Justiça Federal, no TRE, e teve outra palestra do TRT, e essas palestras estão gravadas no YouTube. É só buscar no YouTube, tá? O nome do Dr. Roberto lá, e é breve.
Tá? Aqui tem uma palestra de quase 2 horas de palestra. Ela é bem mais completa e detalhada. Mais de 2 horas, 3 horas, beleza? Combinado? E a questão toda aqui, né, só para complementar aqui, eu penso particularmente, eu falei isso lá na plenária da FENAJUF, a colega que mencionou aqui, que vem sempre as mesmas pessoas, que ultimamente a gente tem falado para nós mesmos, para as mesmas pessoas. Nós não conseguimos nos comunicar com todos. Então esse é um problema atual de comunicação, que a gente tem que tentar superar isso e levar cada vez mais as informações para aqueles que não estão buscando. Não estão buscando as informações. Apenas isso. Encerramos. Lúcia falou que está encerrado, está encerrado. Como é que é, Henrique? Arruma a solução. Calma. Passando agora para as respostas, para a doutora Juliana, suas considerações. Acho que eu vou das mais difíceis para as mais fáceis. Para mim, a mais difícil de todos é a do Henrique, né? O que fazer para empoderar o sindicato e como colocar a categoria e a sociedade em movimento? Não sei. Enrolo para responder, porque é isso, tem 30 anos que você está tentando. E acho que a gente está num contexto, a gente veio até numa dinâmica, eu digo a sociedade brasileira, nós viemos até numa dinâmica boa, né, até dia 28 de abril, com manifestação, mas de repente deu uma esfriada, acho que todo mundo jogou a toalha e desistiu. Eu acho que esse é o desafio nesses encontros nossos mesmo, é pensar como destravar a luta da categoria e a luta da sociedade de uma forma geral. Não sei mesmo, Henrique, acho que é a gente se formando, participando desses espaços de debate, voltando com esses debates para a base, explicando que só com a luta a gente vai conseguir, enfim, mudar a vida. Porque se tivesse fórmula, a gente já estava resolvido, né? Se a gente soubesse a resposta para essa pergunta, já estaria resolvido. E assim, uma coisa que eu acho importante é o sindicato e todas as organizações, a gente se integrar em outros movimentos, a gente não pode se fechar aqui dentro, né? Frente de esquerda, frente de não sei o quê, frente de bom serviço, frente mineira, contra a reforma, enfim. Eu acho que todos esses polos de disputa, eu acho que a gente precisa tentar fortalecer esses polos, porque quem sabe não é esse que vai dar o estopim, que vai ser o grande início aí do despertar de consciência. Marcos colocou uma questão mais, né, política aí que a FENAJUF precisa fazer o balanço, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho importante fazer o balanço, não porque o balanço está correto, está errado, a oposição está errada, está certa, mas é porque eu acho que é importante o balanço para a gente ser consequente com as próximas atitudes que a gente tomar, né? A gente tira um governo sem perceber quem é que substituiria e o que é que tem por trás. Então, acho que esse tipo de análise a gente não pode se furtar de fazer, de refletir sobre ela, para a gente ver o que a gente vai fazer daqui para frente. É construtivo a gente fazer esse tipo de reflexão. Não é porque a gente vai ficar apegado ao passado. É entender o passado para construir o futuro. O Nelson coloca a questão da reforma trabalhista e as conciliações. Eu acho que a Justiça do Trabalho ela vem numa dinâmica de incentivo à conciliação, que eu acho que é uma dinâmica ruim. Não é só da reforma, não. Essa dinâmica ela é anterior, de forçar a conciliação. Você chega e a conciliação, eu sou advogada trabalhista também, e a conciliação, na maior parte das vezes, ela assim, abre mão de direito. A pessoa pensa, porque a justiça do trabalho, que é a melhor, que é a mais célere, ainda é morosa. Eu entro, eu estou passando fome, eu estou com necessidade, eu preciso me mudar, não vou ter dinheiro para vir aqui na audiência. O que eu faço? Eu faço um acordo, abro mão de metade dos meus direitos, o empregador sai rindo de orelha a orelha, porque para ele foi ótimo, né? Ele burlou a legislação durante o tempo todo daquele contrato de trabalho, chega lá, paga só a metade e volta para casa feliz da vida. Fora aquele tanto de trabalhador que nem vai ajuizar a ação porque tem medo de não ser empregado de novo, por vários motivos. Então, e ainda tem um elemento central na 13.467, que é
não exige mais que o preposto da empresa seja um funcionário da empresa. O preposto, ele pode, agora mais do que nunca, ele pode ali laçar qualquer pessoa que não vai ter isso. Pelo menos abriu mais uma profissão aí no mercado, né? É um processo tão grande de precarização. Mas vai criar o sindicato dos prepostos aqui, daqui pra frente. Mas assim, isso é péssimo, porque o cara vai pra conciliação só. A conciliação vai ser só para inglês ver. E aí, quando acontecer a conciliação, ela vai ser mais rebaixada do que nunca, porque aquela pessoa ali, ela não tem poderes nenhum para estar ali representando a empresa. Ela está ali, literalmente, só de fachada. O Fernando pergunta qual é a intenção do sistema. Isso também é um negócio assim, que me deixa assim, com muito ódio, na verdade. Eu acho que a palavra é ódio. Porque, assim, é autodestrutivo. O sistema capitalista, ele é autodestrutivo. A economia no sistema, ela não é planificada. E aí, eu produzo sapato, a empresa do meu lado, minha vizinha, produz sapato, a gente enche o mercado de sapato, não se importando com quantos pés tem no mercado para consumir sapato. Então, aí tem as crises de superprodução, enfim. E, ao mesmo tempo, na China, a legislação trabalhista é a mínima possível. Então, eu corro para a China. Mas no Brasil, aí o Brasil tem que disputar com a China nesse quesito. Então, a legislação brasileira ela vai ser reduzida porque a gente tem uma disputa entre países para ver quem atrai o capital. E nisso, o povo vai só empobrecendo, tanto na China quanto no Brasil. E aí o problema é isso, é que não é planificado, não tem controle, só um segundo, não tem controle, e aí fica essa competição. Então eu, um capitalista, produtor de sapato, eu vou correr para onde é mais barato, eu não tenho, porque senão eu vou falir. Porque se eu não correr para onde é mais barato, o meu concorrente capitalista, produtor de sapato, corre. Então, não tem fim, é um negócio que não tem fim, até... Não sei, né? O Marx falava que é capitalismo ou barbárie. Nesse ritmo que a gente está indo aceleradamente para a barbárie. E se a gente não mudar esse sistema e pensar numa economia planificada, pensar numa economia com outros marcos de sociabilidade, é mais barbárie a cada dia. Até virar esses seriados aí distópicos de zumbi, de não sei o que é isso. Acho que a sociedade, infelizmente, está caminhando para isso. Não dá para fazer o que você falou aí, uma ironia, né? Mas a ironia das ironias, a mão de obra chinesa hoje é mais cara que a brasileira. Saiu um dado econômico agora recente. Mas está perdido. O chinês é mais que o brasileiro. Nossa, eu acho que isso daí é um exagero já, Marcos, mas eu acho que a gente caminha para igualar no piso, né? Igualar no baixo. Deixa eu ver, Nelson respondi, Fernando, Henrique... tem a coisa de quem falou acho que foi o Carlos, incorporação da função pública, já não incorpora, então isso aí não vai servir como base de cálculo para o teto da Previdência Social 5.300, não incorpora a função comissionada, isso a gente não leva para, vocês não levam para aposentadoria, então isso não interfere em tudo que foi dito acerca da reforma. Não soma. Não levam, mas também não contribuem, entendeu? Sai pra guerra. Pensar em todos os ataques que a gente falou aqui, sangue no olho, voltar pro local de trabalho com muito ódio do governo e tentar ganhar mentes e corações. Não tem outro jeito, gente. Boca a boca, conversar, trabalho de base, convencer o povo e ter claro isso, assim, é um ataque frontal que a gente precisa lutar fisicamente, porque se a gente não tiver isso claro, se a gente achar assim, eu vou postar no Facebook, tá ótimo, não adianta. Ir pra guerra. Se a gente não for pra guerra, a gente não vai vencer. Acho que é isso. Obrigada. Agora se fornece as armas. Eu gostaria também de acrescentar a resposta da doutora Juliana, que eu sou um caso típico, Marcos. Eu aposentei há cerca de 6 meses, depois de 30 anos aqui na Justiça do Trabalho e mais 12 anos na indústria metalúrgica. Então, ou seja, eu não levei nada para a aposentadoria. O seu salário é ceifado em aproximadamente uns 38%. Então, por isso, quando a gente fala para o pessoal aí do interior, nas palestras que a gente faz, junto com a doutora Juliana, nessas andanças que a gente faz aí por Minas Gerais,
falando para o pessoal o seguinte, falou, ó, penduricalhos, ou seja, gratificações, etc, etc, não fica pensando nisso não, porque quando você aposentar, isso aí acaba. Nós temos que lutar pela nossa base, é isso que o Citraeng está propondo fazer, e que nós vamos entrar de cheia nisso, após a gente derrubar essa reforma da Previdência. Eu não acredito, sinceramente, e estou lutando para isso, por isso também que eu entrei no sindicato, para que essas reformas não passem. Nós estamos numa situação que, ao contrário do que todo mundo pensa que o governo está aí com uma bola toda para passar, não está. E isso foi demonstrado no último jantar que eu fiz, e que não teve muita gente lá na base, entendeu, para comer com ele lá naquele jantar. Então, ou seja, nós estamos, falo isso para todo mundo, com a faca e o queijo na mão para peitar essa reforma. Mas para isso nós precisamos ter ânimo, como já foi dito aqui, de nos levantarmos e irmos para a rua. Nós estamos sim em contato com outras entidades, com outros sindicatos. Nós temos agora previsto um movimento no dia 5 de dezembro de todos os sindicatos, de todas as centrais, e precisamos comparecer. Além disso, tem também esse movimento que nós vamos fazer em Brasília, e esse movimento nós vamos fazer em frente à Justiça Federal, que eu conclamo todo mundo para comparecer. Não é só na festa, como já foi dito aqui, não. É também nas horas difíceis. Eu passo, então, a palavra agora para o nosso doutor. Bem, vamos lá. Eu vou falando aqui, eu anotei de uma forma não muito organizada, mas vamos tentar abordar aqui rapidamente e objetivamente as principais questões. Eu acho que a questão da mobilização, que o Henrique mencionou, acho realmente que foi um ponto importante, junto com a delação do Wesley Batista, que fez com que essa reforma retrocedesse, a reforma previdenciária. Atribui 50% ao Wesley e 50% à mobilização da OAB, dos grupos sociais e várias outras mobilizações que ocorreram e que realmente precaram essa reforma. Só para vocês terem uma ideia, eu sou da coordenação da Frente Mineira em defesa da Previdência. Hoje nós fizemos um levantamento de que apenas 2 deputados em Minas votariam a favor da reforma da Previdência. Então, esse trabalho que foi feito de formiguinha, de pegar eu não sei assim de qual é o nome dos deputados, mas vou passar aqui para vocês, mas a gente fez um movimento de ir nos aeroportos, conversar com os deputados, isso foi muito importante, e nós estamos agora, para quem puder comparecer, nós vamos ter uma reunião na rua Carijós, número 150, às 9h30 da manhã, para revitalizar esse trabalho da Frente Mineira, segunda-feira agora. Segunda-feira, que é uma união de um grande número de sindicatos, nós vamos ter essa reunião, eu sou um dos coordenadores, junto com a Ilva, temos também o Citraeng na coordenação dessa Frente Mineira, é um momento oportuno para a gente voltar a fazer esse trabalho. Nós produzimos cartilhas, inclusive com o apoio aqui do Citraeng. O Citraeng imprimiu 5.000 cartilhas envolvendo o regime próprio de previdência social. Ou seja, acho que o Citraeng tem feito um trabalho muito bacana e essa gestão tem dado continuidade. Lógico que a gente tem que recrudescer esse movimento cada vez mais. Eu assinalo também e agradeço os convites que me foram feitos para eu palestrar na Nestor, está aqui na Justiça Federal, no Tribunal Regional Eleitoral, para a gente conscientizar os servidores. Tivemos a presença bem expressiva, principalmente na Justiça Federal, de muitos servidores. Acho isso importante, esse movimento de conscientização dos impactos, e aí a Lúcia até mencionando, que efetivamente nós não temos que ficar calculando, mas eu acho importante a gente fazer esse cálculo para que nós pensemos no impacto que a reforma vai trazer na nossa vida. E através dessa conscientização, gerar uma mobilização, gerar uma ação. Não que nós temos aqui como referencial que isso vai ser a regra que vai prevalecer. Mas a gente não conhece, e muitas pessoas não conhecem nem a regra que está em vigor, muito menos as regras que estão sendo propostas. Então, quando a gente conhece os nossos direitos e toma ciência do que eles estão pretendendo retirar,
isso gera um sentimento de indignação e de revolta. Então, acho que, Henrique, o mais importante a ser feito agora, além desse trabalho de movimento de rua, de ir nos gabinetes dos deputados, os carômetros que a gente faz com os deputados, esse trabalho de conscientização, de educação previdenciária mesmo, de conscientização. Né? Nesse sentido, o Instituto está à disposição de vocês, quantas vezes vocês precisarem. Nós ajudamos na elaboração dessa cartilha que foi distribuída pelo Citraeng. Estamos à disposição do que vocês precisarem para a gente fazer esse trabalho de conscientização de servidor por servidor. Como é que é a situação sua atual, qual que vai ser a situação que se essa famigerada reforma for aprovada. Porque isso certamente gerará esse sentimento de indignação e, portanto, eu acho que o trabalho é de conscientização mesmo quanto aos malefícios que essa reforma vai trazer. Infelizmente, nós vivemos um país que não tem muita educação previdenciária, nós não temos consciência previdenciária, isso é generalizado. O brasileiro, quando vai falar com um jovem, olha, sua aposentadoria, ele não está preocupado com isso. Então, é um problema que vem mesmo de problema de formação. Quando você vai lá fora, na Austrália e outros países, os jovens já estão preocupados com a sua aposentadoria, com a sua previdência. Aqui não existe essa cultura e eu acho que nós temos que mudar esse paradigma. Isso é fundamental quando houver tentativas de alterar a Previdência, o brasileiro ele vai para a rua, ele vai se mobilizar e vocês que são um público qualificado, eu acho que tem uma responsabilidade redobrada nesse trabalho de conscientização quanto à questão previdenciária. Bem, eu vejo a questão eu vou começar pela questão do superávit. Hoje, realmente, o Brasil, ele criou, com a Constituição Federal de 88, muitas responsabilidades do ponto de vista da Seguridade Social. Está lá no artigo 194 da Constituição Federal, e depois o artigo 201, artigo 203, enfim, vários artigos que impõem uma série de direitos sociais ao trabalhador. Mas, em compensação, lá no artigo 195, foram criadas várias fontes de custeio para a Seguridade Social. Dentre elas, a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a contribuição do PIS/PASEP e as contribuições previdenciárias. As mais expressivas são três: as contribuições previdenciárias, que incidem sobre a folha, as contribuições da COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. E também o PIS/PASEP, não tão expressivo, mas também tem uma expressão financeira interessante. Quando nós levamos em conta todas essas receitas, nós temos um superávit que vem se repetindo ano após ano. O único ano que a Seguridade Social, e quando nós falamos de Seguridade, nós incluímos Previdência, Assistência e Saúde, o único ano que não houve superávit foi nesse ano de 2016, por conta de uma queda na arrecadação de mais de 20% de tributos e uma recessão econômica pela qual o Brasil atravessa. Mas todos os anos a nossa Seguridade Social foi superavitária. Porém, o que o governo fez? Ao invés de pegar esse superávit, que sempre girou em torno de 70 a 80 bilhões de reais por ano, ele, através de um mecanismo chamado DRU, desvinculação das receitas da União, ele retirava esse superávit da Seguridade e aplicava isso em juros da dívida pública. Né? Então, ou seja, não se formou o que a Constituição determinou, que é a criação de um fundo poupador. Né? Para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí, anualmente, um desvio em torno de 60 bilhões de reais por ano da Seguridade Social. O ano passado foi de 90 bilhões de reais de recursos da Seguridade. Ou seja, nós temos um sistema superavitário, não há dúvida, porém, com o mecanismo da DRU, o sistema acaba se tornando deficitário. Então, nessa PEC 287, na proposta aglutinativa, está previsto que não vai mais se retirar recursos da Seguridade Social. O governo fez uma manobra para tentar convencer que agora nós não vamos tirar mais dinheiro da Seguridade. Porém, ele adotou um outro mecanismo perverso para compensar essa suposta benesse que ele está proposto com a emenda aglutinativa. O que ele está inserindo agora no orçamento da Seguridade Social?
despesas que não são da Seguridade, por exemplo, previdência dos militares, planos de saúde, auxílio creche, previdência dos policiais do territórios, do Distrito Federal, e aí eles inflaram o orçamento da Seguridade Social de forma extremamente artificial. Então, embora eles estão dizendo que estão desejosos de acabar com a DRU em relação à Seguridade, não vai resultar em eficácia nenhuma, porque em 2016 eles mudaram a metodologia de calcular as despesas da Seguridade e passaram a inserir na Seguridade despesas que não são do orçamento da Seguridade, são do orçamento fiscal, para maquiar e aumentar o déficit da Seguridade Social. Hoje esse déficit está em torno de 267 bilhões de reais por conta dessa maquiagem que foi feita, incluindo despesas que não são da Seguridade. Ou seja, acabar com a DRU não vai resolver se também nós não mudarmos a metodologia de cálculo das despesas da Seguridade Social. Isso foi apontado pela CPI da Previdência. Então, ou seja, nós temos recursos sim, as despesas de Seguridade Social, elas são menores do que os gastos com a Seguridade Social, com exceção do ano de 2016. Então, o que nós precisamos é da retomada do crescimento econômico e não retirada de direitos sociais, porque essa queda da arrecadação foi decorrente da recessão e dos 13 milhões de desempregados que estamos no Brasil. A pergunta aqui do Nelson, tá? Ele pergunta, hoje eu tenho 56 anos de idade, e aí como é que vai ficar a minha situação? Eu estava planejando me aposentar com 59 anos. Veja, você vai continuar podendo, Nelson, aposentar com 59 anos de idade, porque a emenda, a PEC 287, ela prevê que se você ingressou no serviço público antes de 16 de dezembro de 98, a cada ano que você tiver, e aí a emenda fala não mais ano, fala em dia, a cada dia que você tiver, além dos 35, você reduz um dia, 35 de tempo, você reduz um dia na sua idade, entendeu? Se você ingressou no serviço público antes de 16 de dezembro de 98. Porém, você não vai ter mais paridade e integralidade. Então, se você quiser aposentar com 59 anos de idade, você vai continuar podendo. Porém, você perde a paridade e integralidade. Essa regra está hoje prevista no artigo 3º da emenda 47. Então, provavelmente, seu projeto é aposentar com paridade e integralidade. E aí, nesse caso, você vai ter que completar os 65 anos de idade. Você vai ter que trabalhar 6 anos a mais. Se você quiser ter paridade e integralidade, você vai ter que trabalhar 6 anos a mais. Caso contrário, você vai aposentar aos 59 anos, com a média de julho de 94 em diante, e o seu reajuste vai ser o reajuste pelo INPC, que é o índice aplicado pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência Social. Gente, isso se a PEC for aprovada. A colega muito bem disse que nós temos que lutar contra a aprovação dessa PEC. Mas é importante ele saber que o Nelson, olha, se essa PEC for aprovada, eu vou ter que trabalhar 6 anos a mais, segundo uma regra de transição que foi aprovada por emenda constitucional. Né? Ou seja, de luta. A gente, a partir do momento que eu tomo consciência que estão sendo roubados 6 anos, né, da minha vida, que de repente eu tinha um planejamento de repente me aposentar, me envolver mais no movimento sindical e fazer outras coisas que eu quero, não, agora não, você vai ter que trabalhar 6 anos a mais. Né? Bem, mas de qualquer forma terá o seu direito à aposentadoria, mas sem integralidade, sem paridade. Bem, com relação a questão da conciliação, eu acho, doutora Juliana, essa conciliação muito perversa para a arrecadação previdenciária também. Porque há uma discricionariedade do empregado e empregador em definir o que é verba salarial e o que é verba indenizatória. Então, de um lado é bom a questão da conciliação, mas quando você não tem nenhum controle sobre o que é negociado e o Estado juiz não faz esse controle, você está gerando uma diminuição de arrecadação abrupta para a Previdência Social. E nesse sentido não deveria ser permitido, porque a verba tributária ela é indisponível. Então, quando o juiz ele homologa um acordo que está totalmente em dissonância com a petição inicial, com as provas que foram apresentadas,
ele está homologando também perda de arrecadação para a Previdência Social. Então, acho que não há uma preocupação com isso, e essa reforma trabalhista, ela vai agravar muito mais o problema da arrecadação na Previdência Social, com o estímulo à terceirização das atividades fins, que isso diminui a arrecadação previdenciária, porque a maior parte das empresas prestadores de serviço, elas são integrantes do Simples. Então, nós estamos eliminando a contribuição patronal, na verdade, e também a média, o salário é menor, ou seja, a contribuição do empregado também é menor, né? E temos um outro ponto também, que é a figura da criação do contrato intermitente. Esse trabalhador intermitente, ele vai ganhar muito menos, porque ele pode ganhar, inclusive, um valor inferior a um salário mínimo, e está dito nessa reforma previdenciária que se ele ganhar menos de um salário mínimo, essa reforma trabalhista, ele tem que fazer a complementação para chegar no salário mínimo, porque se ele não fizer a complementação, aquele mês não vai ser contado para a aposentadoria dele. E é óbvio que esse trabalhador intermitente, que não ganhou nem um salário mínimo, ele vai ter dinheiro para fazer essa complementação? Ele não vai fazer essa complementação. Então, nós vamos ter milhões de trabalhadores que vão trabalhar 30 anos, e quando vai achar que completou o tempo lá, na verdade ele tem 10, tem 11 anos, porque aquele tempo não foi recolhido sobre um salário mínimo. Bem, a questão do abono de permanência. A reforma da Previdência não vai mexer no abono de permanência. Vai sim, porque o que diz a PEC 287? Que o abono vai ser correspondente até o valor da contribuição previdenciária. Hoje o abono de permanência corresponde ao valor da contribuição previdenciária. Então, se você adquiriu o direito à aposentadoria e quer continuar trabalhando, aquele valor que você tem de desconto, você tem, o governo ele injeta o abono no mesmo valor. A PEC permite que uma lei estabeleça que esse valor seja 50%, por exemplo, ou 10%, ou 20% do valor da contribuição previdenciária. Entenderam? Então, o abono também está sob ameaça se essa PEC 287 for aprovada. Não estabelece o percentual, mas permite que o governo